Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 1. Eu vou ler a nova versão internacional. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que nós fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. Agora, preste bem atenção no verso 8. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Preste atenção nesse momento do povo, marchavam triunfantemente. Verso 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Percebam agora o que vai acontecer com os israelitas. Diz o verso 10 de Êxodo 14. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, verso 11, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos do egípcio. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Vamos parando por aqui. Meu querido, eu fico imaginando esse momento. Toda vez que eu leio o Êxodo capítulo 14, eu imagino essa cena maravilhosa na minha mente. Por quê? Você pode imaginar, o povo tinha acabado de passar pela Páscoa. O povo pôde passar também, presenciar e sofrer algumas das pragas do Egito. E agora, depois de terem passado por tudo isso, eles são liberados pelo faraó para deixarem o Egito. Depois de 430 anos de escravidão, eles saem do Egito e saíram, como diz o verso 8, marchando triunfantemente. Eu fui militar, como você sabe, e lembro muito bem do tempo que a gente marchava. Era algo espetacular, né? A fanfarra, a banda tocando, o batalhão todo marchando, e era algo garboso, pomposo, né? Aquilo mexia bastante com o espírito da gente. Marchar triunfantemente. O povo de Israel saiu do Egito marchando triunfantemente, estavam alegres. Provavelmente na mente deles, eles estavam pensando: agora conosco ninguém pode, porque nós saímos do Egito, temos um líder que é Moisés, o Senhor está conosco. Você sabe que tinha uma coluna de nuvem à frente do povo, à noite Deus mandava uma coluna de fogo para iluminar o acampamento. Enfim, a mente, o coração dos israelitas ali estavam felizes e eles saíram marchando triunfantemente. Mas olha comigo outra coisa.
No verso de número 9, eles veem que o faraó estava perseguindo eles. O faraó, os cavaleiros, a infantaria, a cavalaria, porque os cavalos e os carros de guerra do faraó. O faraó botou o melhor do seu exército para perseguir o povo de Israel. E não eram poucas pessoas. Segundo os estudiosos, eram perto de 3 milhões de pessoas que tinham acabado de sair dele. Era muita gente. Aquele povo parou de frente ao Mar Vermelho. Olharam para trás e quando eu leio esse texto, eu fico imaginando, olharam para trás e lá no deserto, naquele plano do deserto, eles viram aquela fumacinha dos carros, aquela poeira que é levantada dos carros do faraó. E eles imaginaram, pronto. Aí veio o faraó, ele se arrependeu, vai pegar a gente, o faraó vai matar a gente, vai levar de volta para o cativo aqueles que sobreviverem. No verso 10, os israelitas mudam. Olha que no verso 8 eles saem dali marchando triunfantemente. E agora no verso 10, o que eles fazem? Estão aterrorizados. De um momento de triunfo para um momento de terror. Eu fico pensando quando eu vejo e leio esse texto, meu querido, como somos assim? Como o ser humano, ele tem os seus momentos, né, os seus altos e baixos, ele tem esses momentos de mudança de temperamento. Em um instante eles estavam marchando triunfantemente e algum tempo depois eles estão aterrorizados. Quantas vezes nós estamos assim? Estamos confiantes, marchando triunfantemente. Ninguém segura a gente. Ninguém pode com a gente. O Senhor está à minha frente. Eu tenho uma nuvem que protege do sol. O anjo do Senhor está ali. À noite tem a coluna de fogo iluminando o acampamento, aquecendo no frio do deserto. Eu estou assim, mas ao menor sinal de problema. E não importa se seja um problemão, um problema pequeno, muitos problemas, ao menor sinal de problema. Você seja honesto. É ou não é assim que nós fazemos? Ficamos aterrorizados. Amados, o povo de Israel ali tinha acabado de passar por momentos maravilhosos. Eles contemplaram e viram o que Deus fez através de Moisés com todo o Egito. E eu entendo o milagre maior. Eles passaram pela Páscoa, né? Você sabe que a palavra Páscoa vem do hebraico passé, que é quando o anjo do Senhor passou pelo acampamento dos israelitas, olhou o sangue nos umbrais da porta e ali ele não matou o primogênito. Um grande livramento, um tremendo livramento. Eles viram tudo isso, mas quando viram um problema, quando viram Faraó chegando, diz a Bíblia que eles ficaram aterrorizados. E quando nós ficamos aterrorizados, o que a gente faz? Primeira coisa, aqui tem o modus operandi, todo o mecanismo, a mecânica de o que nós fazemos quando ficamos aterrorizados. Primeiro, no verso 10, no final do verso 10, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Passaram por tantas situações maravilhosas, difíceis e maravilhosas, por tantos livramentos, um tremendo livramento que foram sair do Egito, agora estão aterrorizados porque à frente tem o mar. E atrás, a poeira da cavalaria, da infantaria, do exército do faraó aumenta a cada instante, clamam ao Senhor. Nós fazemos isso. Aterrorizados, clamamos ao Senhor.
O povo estava sob a proteção de Deus ali. O anjo do Senhor estava ali liderando. Eles ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. Tudo bem. Eu concordo, eu sei que nós devemos fazer isso. Clamar ao Senhor. Mas veja só, depois, acompanhe comigo na sua Bíblia. Olha o que faz a segunda parte do mecanismo. Verso 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos do Egito, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Marchavam triunfantemente, depois ficaram aterrorizados, depois clamaram ao Senhor e agora, depois de clamar, reclamam. Vão até Moisés, vão até o líder e reclamam. E são irônicos. Foi por falta de túmulos que você nos trouxe para morrer aqui? O que você fez conosco? E começaram a fazer uma coisa que muita gente faz normalmente, começaram a jogar na cara de Moisés. Já não tínhamos dito a você lá: deixe-nos em paz, nós vamos ser escravos do Egito, antes de ser escravos do Egito do que morrer no deserto. Meu querido, quantas vezes fazemos assim? Marchamos triunfantemente, ficamos aterrorizados, clamamos ao Senhor e reclamamos. Está aí uma coisa muito própria do ser humano, reclamar. Há um tempo atrás, uma missionária pregou lá na nossa igreja e ela falou, né, do significado dessa palavra reclamar. Reclamar quer dizer clamar duas vezes, pedir duas vezes. Em outras palavras, reclamar quer dizer pedir duas vezes por algo. Então, se você reclama, você está pedindo duas vezes por algo. Você está pedindo que aquilo aconteça de novo. Não reclame. Quebre esse mecanismo. Marchar triunfantemente, ótimo. Confiamos no Senhor. Ficar aterrorizado diante de uma situação, diante do problema. Nós somos humanos, somos fracos. A nossa fé, muitas vezes, é muito pequena, muito falha. Clamemos ao Senhor, mas não vamos reclamar. Não vamos reclamar das situações. Não vamos reclamar dos problemas. Entregue ao Senhor. Vivemos tempos muito difíceis. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele disse que esses são os tempos mais difíceis e a maior luta que está sendo travada pela humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. Você pode perceber o que é isso? E segundo aí os estudiosos, as autoridades, isso é só o começo. O começo de algo que vai aumentar. E a gente fica aterrorizado. Mas clamemos ao Senhor. Um vírus não é maior do que o poder do nosso Deus. É claro que eu tenho que fazer a minha parte. É claro que eu tenho que ficar e perceber, fazer o que eu tenho que fazer, aquilo que as autoridades recomendam, e confiar no Senhor. Temos orado todos os dias. A Igreja Batista Prata colocou que todos os dias, às 21 horas, nós estamos orando pelo Brasil, pelas autoridades, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelo pessoal de saúde. Estamos clamando para que Deus poupe nós aqui da Baixada Fluminense. Nós somos um povo tão sofrido aqui na Baixada Fluminense. Sofremos com tantos descasos das autoridades.
abandono. O povo da Baixada Fluminense é um povo guerreiro. Os crentes da Baixada Fluminense são os crentes que todo dia aprendem a confiar no Senhor, a clamar ao Senhor. Mas vamos olhar para Deus e entender que Ele vai me conduzir. Você sabe o que aconteceu com o povo de Israel. Semana que vem, se Deus permitir, ainda não voltamos para as nossas atividades normais, né? Quem dera. Mas eu vou continuar essa parte da mensagem quando o povo de Israel chega ao verso 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. E o verso 15, tão emblemático: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Naquela versão da Almeida, revista e corrigida, a gente sabe que diz: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Deus permitir, semana que vem a gente continua nesse momento do povo de Israel. Mas eu quero deixar com você essa palavra de confiança no Senhor. Nunca reclame. Peça a Deus sabedoria e força para você parar de reclamar. Peça a Deus coragem. Muitas vezes nós precisamos ter essa coragem mesmo. E a Bíblia fala que a gente precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar. Você conhece aquele ditado que diz, né, que nós temos 2 ouvidos e uma boca, claro, né? Mas 2 ouvidos prontos para ouvir e uma boca só. Então, tardio para falar, pronto para ouvir. Não use essa capacidade de falar. Pensa bem, meu querido, pensa comigo aqui agora. Só 3 seres no universo têm a capacidade de falar, de expressar através de sons. Deus, os anjos e os homens, a humanidade, os seres humanos. Deus, os anjos e os homens. Mas ninguém fala. Os animais até se comunicam de um jeito ou de outro, né? Os mais inteligentes têm até alguns códigos, mas falar mesmo, só os homens. Use esse dom para louvar o Senhor, para demonstrar confiança no Senhor. Use esse dom para você ver, eu tenho uma coluna de nuvem na minha frente me guiando com o anjo do Senhor. Eu sei que a noite é escura, mas o Senhor mandará uma coluna de fogo para iluminar o meu caminho, iluminar o meu acampamento. Ao invés de reclamar, louve a Deus. Há um hino do cantor cristão que diz: se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, cantarás. Um coração em paz é um coração que confia, é um coração que marcha triunfantemente, é um coração que não olha o tamanho dos problemas, mas que conhece intimamente o tamanho do nosso Deus. Se é que Deus tem tamanho, mas é só uma linguagem figurada, para você entender que não há vírus, não há problema, não há situação que Deus não possa agir com a vontade dele. E a vontade dele, você sabe muito bem, é boa, perfeita e agradável. Marche triunfantemente. Veja o mar vermelho à frente, o farol vindo, mas marche triunfantemente. Quero orar por você. Feche seus olhos, se você puder fechá-los, se não, abaixe sua cabeça, leve seu pensamento a Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo para que o Senhor abençoe a sua vida,
Se você quiser um pedido de oração, pode colocar aí no Messenger. Eu vou, ele não tem um Messenger no celular, mas aqui no computador ele fica. Se você quiser um pedido de oração, coloque aí, eu vou orar depois. Mas vamos orar agora por esse momento, para que você possa marchar triunfantemente e Deus acalmar o seu coração. Vamos orar. Deus, nosso Pai, a tua palavra nos ensina claramente, com poder, ó Deus, porque a tua palavra é viva, eficaz, é poderosa, é santa, para que possamos sempre, ó Deus, confiar no Senhor, descansar no teu poder. Pai, nós vivemos esses dias difíceis, segundo até as autoridades, os dias mais difíceis da história da humanidade, depois da Segunda Guerra Mundial. Dê sabedoria aos governantes. Dê sabedoria e coragem aos médicos, aos enfermeiros, às pessoas que trabalham nos hospitais, a todas as pessoas que trabalham na saúde, ó Deus. Abençoa-os, livra-os desses males e dê sabedoria e coragem para eles. E dê, ó Deus, entendimento ao nosso povo, a todos nós, para que possamos permanecer em casa o máximo possível. Pai, para que assim evitemos esse contágio maior. Ó Pai, mais uma vez eu rogo pela tua misericórdia para com a Baixada Fluminense. O povo, ó Deus, que mora em Nova Iguaçu, em Belfor Roxo, Nilópolis, Queimados, São João de Meriti, Japeri. Ó Deus, povo tão sofrido, Mesquita. Povo que já sofre há anos com o descaso, com o abandono, com a pobreza. Há lugares, ó Deus, aqui que são verdadeiras Áfricas, de tanta pobreza, ó Deus. Tem misericórdia. Livra o teu povo aqui dessa epidemia. E que ela possa, Deus, ser logo controlada, possa logo passar, ó Deus. Guarda o povo das igrejas, os crentes em Jesus. Fortaleça eles. Os pastores, dê-lhes sabedoria, Pai, para poder administrar e tomar conta do rebanho diante dessas dificuldades todas que se aparecem. E obrigado, Deus, por esse canal que é a internet. Algo inimaginável alguns anos atrás, e agora nós podemos usufruir disso. Senhor, nós queremos te louvar por isso e pedir que todo esse trabalho, todo esse vídeo seja uma bênção, ó Pai, e possa alcançar muitas pessoas. E abençoe cada um que está ouvindo esta palavra, que está participando desse momento de oração, ó Deus, e outros mais que estarão vindo. É a oração que nós fazemos. Eu coloco para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, domingo que vem, nossa próxima live, domingo às 10h30 da manhã. Nosso culto normalmente às 9 até às 10h30, 10h30 tem a nossa IBD, mas